Olá meus amigos, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre uma grande ironia, né? Vocês vão entender porque é uma grande ironia daqui a pouco. Mas o vídeo é para apresentar um equipamento. Bom pessoal, vocês já estão vendo aí que tem uma caixa, essa caixa aqui. Eu já tinha feito esse vídeo, já vou justificar, não é um unboxing, ela já está aberta aqui, ó. Eu ia tentar fazer um unboxing, mas a caixa já está aberta. Por quê? Eu tinha gravado o vídeo e da outra vez a minha filha conversou comigo no meio do vídeo. Eu tive que apagar ele e refazer porque ficou incoerente o vídeo. Não ficou legal, né? Não ficou legal, não foi a participação da minha filha, mas a forma como eu fui interrompido, né? Aí eu decidi apagar o vídeo, regravar e vou mostrar para vocês um equipamento que marcou praticamente uma parte da minha adolescência, a entrada da minha adolescência para a fase adulta. Não é segredo de ninguém que eu sou apaixonado por uma marca que existiu e acho que eu já até contei essa história aí, tá em um dos meus vídeos aí do canal, falando sobre uma marca que eu admirava muito. Daqui a pouco vocês vão entender por que se tornou uma ironia. Então, pessoal, eu comprei esse equipamento para manter ele como objeto de colecionador, não de necessidade, né? Até um objeto relativamente barato. Só que a ironia está aí. Eu vou mostrar para vocês qual a marca, qual é o equipamento e por que há uma grande ironia em tudo isso. Então a marca, vocês já conhecem, essa marca aqui, ó, Texat. Quando eu comecei a trabalhar, né, de carteira assinada, a gente morava num local muito pobre e a gente usava aquela antena que era conhecida como espinha de peixe, a antena logo periódica. Na minha casa, a gente tinha que ficar virando antena várias vezes, né, para tentar sintonizar o sinal de TV, o bendito sinal de TV. Hora ou outra ventava, tirava a antena do lugar. Quando eu cresci, né, quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, eu trabalhava com um amigo, conversando com esse amigo. Ele decidiu vender o seu aparelho de receptor de antena parabólica. Então eu vou tirar aqui para vocês verem. Vou pegar aqui e vou retirar. Esse amigo vendeu o equipamento, o aparelho de antena parabólica da Texat. Então tá aqui, ó. Receptor de satélite Texat. O vendedor me enviou até na caixa. Na época eu tinha um T1200 Plus. Esse daqui é o T1200 Master. Embora que eles sejam parecidos, mas não é o mesmo equipamento. Se bem que a estrutura interna é muito parecida. Tinha outras 3 marcas que utilizavam a mesma placa da Texat para produzir os seus equipamentos. Só que a estética, a parte externa do receptor era diferente. Era com outras 3 marcas, mas era a mesma placa deste equipamento, deste aparelho. Eu lembro que esse amigo, ele falou: Silvano, eu vou vender o meu receptor de antena parabólica da Texat porque eu vou comprar um novo, daqueles digital. Ele chamava de digital, embora o sinal era analógico, o pessoal não tinha esse conhecimento, né? Ele vinha com o mostrador, que era o T3200 Plus. Com ele você sintonizava os canais, você colocava os canais na ordem que você queria, ele tinha busca automática, era um aparelho completo. E na casa de alguns amigos meus, né, tinha aquele Century analógico. Depois o pessoal começou a comprar
da marca Century. Pessoal, onde que está a ironia? Vocês já viram aí no vídeo, no meu canal, que eu montei vários transmissores de TV, utilizando o CI, o circuito integrado 1374P da Motorola. Esse circuito integrado é retirado desse receptor. Então esse receptor foi um dos receptores, né, junto com as outras marcas, as outras três aí que eu nem lembro o nome. Tem outras três marcas, eu não lembro o nome. Eu devo ter até carcaças delas ali fora, no monte de sucata. Eu devo ter carcaça dos outros receptores que vinham com essa mesma placa. Eu não vou parar para procurar isso agora, mas eu desmontei alguns receptores da Texat para para retirar, né, o circuito integrado o MC1374P da Motorola, para montar os moduladores e transmissores de TV. Eu desmontei muitos e desmontei alguns e retirei o circuito integrado só por capricho, só para guardar o circuito integrado, para a hora que precisasse eu ter o circuito integrado. Só que depois me bateu aquele sentimento de nostalgia. Eu pensei, puxa vida, com tantos equipamentos, teve uma vez com um senhor que consertava antena parabólica, me deu uma caixa praticamente, né, vários receptores desse Texat, desse T1200 Plus, outras marcas da Century. Ele me deu muitos receptores, inclusive alguns dos quais eu estou relatando nesse vídeo, né, que eu desmontei para retirar o circuito integrado. Bom, pessoal, aí eu decidi comprar esse receptor porque ele é um receptor que já tem esse circuito integrado, já incorporado no seu circuito interno, e eu falei, eu quero guardar, eu quero colecionar. Assim como vocês viram aí no meu canal, eu fiz teste com LM1889, eu ganhei um equipamento de um amigo, aquele modulador de TV da Tecnovídeo, o Ricardo, né, pouco antes dele falecer, ele me chamou no WhatsApp, no grupo que eu tinha, perguntou se eu não, me chamou no privado, ele estava no grupo, me perguntou se eu não queria alguns equipamentos. Eu fiquei desconfiado, não conhecia ele, aquela coisa toda, e aceitei no final. Passei o endereço, ele me enviou um receptor, um modulador da Tecnovídeo. Vocês viram, tem um vídeo de restauração desse modulador aqui no canal. Esse modulador ele tem dois LM1889. Em um ele está trabalhando com modulador e no outro circuito integrado ele está trabalhando como etapa de tratamento do vídeo. Ele faz o tratamento da imagem. E da mesma forma que eu guardei esse equipamento da Tecnovídeo, eu estou guardando, né, preservando a memória desse Texat, desse receptor Texat. O que eu tinha era o T1200 Plus, esse aqui é o T1200 Master, embora ambos sejam semelhantes. Bom, pessoal, eu pensei em fazer um teste. Deixa eu contar algo rápido aqui antes de abrir e mostrar para vocês. Eu pensei, vou fazer um teste para ver se é compatível, né, esse receptor, se ele ainda funciona. Eu lembro que quando chovia, não foi uma, nem duas, nem três vezes não, eu tive a minha antena por um bom tempo, por um bom período, e uma vez caiu um raio perto de casa, queimou o servomotor da minha antena parabólica. Aí eu fiquei por um bom tempo sem comprar o servomotor. Eu tinha que ir lá na antena, tirei o servomotor e virava com a mão mesmo aquela sondinha que ficava lá que polarizava o sinal. Na época a gente falava que era o sinal, os canais do lado da Globo e os canais do lado do SBT. E na realidade isso não era nada mais, nada menos do que as duas polarizações, né? Os canais polarizados na vertical e os canais polarizados na horizontal. Daqui a pouco eu mostro no equipamento. Então, pessoal, eu por várias vezes me aventurei, né, com essa antena que eu tinha. E eu gostava, aquilo marcou de certa forma
a minha adolescência, da minha adolescência para a minha fase adulta, né? E muitas pessoas foram comprando aqueles equipamentos, aqueles receptores mais novos. Eu tinha um amigo, o Rubens, ele tinha esse 3200 Plus. Eu achava ele muito bacana, muito bonito, né? Só que eu não tinha condição de comprar na época, porque eu ganhava pouco, não tinha carteira assinada, trabalhava assim, ganhava tipo a metade do salário, né? Como se fosse um jovem aprendiz de hoje em dia. E eu ganhava pouco, não tinha condição de comprar um equipamento e não tinha também condição de dar garantia para a loja que eu ia conseguir pagar, porque eu não trabalhava com registro formal. Então ninguém ia vender o equipamento para mim. E lembrando que eu comprei de um amigo de serviço, então ele me vendeu na confiança, né? Assim que eu comecei a trabalhar de carteira assinada ali, ele me vende o equipamento na confiança. Tipo assim, eu vou vender igual a gente vende mesmo, um produto para um amigo. Você compra o telefone, não gosta, vou vender para meu amigo porque eu vou trocar. Bom, foi dessa forma. Então eu instalei essa antena em casa, chamei um amigo meu, aquele que eu sempre falo aí, que o pai tinha oficina de eletrônica, ele me orientou, me ensinou a apontar a antena. Nós fizemos uma base lá de madeira mesmo, coloquei a antena lá em casa e isso me serviu por muito tempo, né? Aí eu já tinha TV com uma qualidade um pouco melhor. Então eu vou abrir aqui para vocês verem o receptor. Lembrando aqui, ó, vou mostrar ali, não sei se está aparecendo aqui no computador. Hoje são dia 8 de março de 2026, domingo. Deixa eu ver o horário aqui, ó, 16h41. Então vou abrir para vocês verem aqui esse receptor que eu acabei comprando no Mercado Livre. Hoje é um pouco mais raro, né? Muitas pessoas, já vi pessoas fazer limpeza de oficina e jogar caixa desses receptores fora, jogar pro lixão mesmo, pessoa jogar fora mesmo. Só que eu quero guardar o equipamento como colecionador. Então tá aqui, ó. Vocês vão ver que ele está um pouco conservado. Aqui tem algumas manchas, né? Parece que pintaram em algum lugar e respingou. Parece que como se tivesse respingado tinta nele. Na parte de cima, só aqui na parte de cima. Mas está fácil de limpar. E vocês vão ver aqui que ele está bem conservadão. Pelo tempo dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui a chavinha da polarização de vertical e horizontal. Liga e desliga. Aqui aquele scale que controlava a posição da sonda da sonda que fazia a polarização da antena. Então ele ajustava para o melhor ponto de recepção. Aqui tem um filtro de 17 e 27 MHz. Nos outros receptores que vinham com a mesma placa, às vezes é comum você encontrar, em vez dessa chave aqui, ó, deixa eu tentar focar ali, que esse telefone, o foco dele não é igual aquele outro não. Aqui, em vez de ter a chave do filtro 17 e 27 MHz, ele tinha um potenciômetro que fazia essa filtragem de 17 a 27 MHz. A sintonia, que vocês já conhecem, que é o que está um pouco mais desgastado aqui, talvez pelo tempo de uso, apagou os números, né? Pelo manuseio aqui das mãos. E o áudio, aqui ele vai de 5.5 a 8.0 MHz. Lembrando, pessoal, que muitos receptores de satélite, alguns utilizavam a frequência intermediária de áudio aí, é preciso explicar isso daqui, ou 5.5 ou 6.5 MHz, 8 MHz. Por que que eles trabalhavam dessa forma? Ou 10 MHz, né, 10.5, desculpa, 10.7, na mesma frequência de FM. Por que que alguns receptores trabalham com a frequência intermediária de áudio nessa faixa? Gente, isso era só uma frequência que eles usavam para fazer o tratamento de áudio. Depois, quando ia para o MC374, eles convertiam esse mesmo áudio para 4.5 MHz. Ou nas faixas de áudio normal, para sair na saída de vídeo composto aqui do RCA. Então aqui você tem o MC374
que converte para o canal 3 ou 4 de VHF aqui, ó. Deixa eu tentar melhorar o zoom aqui. Esse telefone a gente tem que tocar na tela dele. Aí, ó, para ir tentar ficar parado para ele focar o zoom. Então aqui é o sinal de áudio e vídeo composto. Aqui o sinal do MC374. Então ele transforma esse sinal para 4.5 MHz, que é o padrão de áudio normal utilizado nas TVs do Brasil. Então, isso aqui era a frequência do sinal depois que ele vinha, que ele passava pelo tratamento da frequência intermediária do satélite. Lembrando que a frequência intermediária do satélite, eles transmitiam de 1450 a, aliás, eu esqueci, 3 ponto alguma coisa gigahertz, quase 4 gigahertz no sinal de satélite para a banda C. Eu esqueci a frequência exata. Só que lá no LNB eles têm que converter essa frequência para uma frequência mais baixa, né, para que essa frequência chegue aqui no receptor de 950 a 1450 MHz, que é a frequência intermediária aqui trabalhada aqui no tuner. E depois ela vai ser convertida para as demais faixas dos canais de TV que vocês conhecem aí, por meio do circuito integrado MC374P da Motorola neste receptor. Então esse controle de sintonia aqui, ele vai variar a frequência aqui dentro, gerando, né, fazendo aí a sintonia, tirando a diferença da frequência intermediária que vem do tuner para o receptor, gerando a frequência dos canais de TV que a gente conhecia. Aí tá vendo? O telefone está tentando buscar o foco aí. Então, pessoal, isso daqui marcou a minha infância e eu pensei, será que eu consigo fazer esse receptor voltar à vida? Aí eu não comprei, não foi só para isso, né? Aí vem a parte triste, a ironia tá em eu ter desmontado muitos receptores desses, depois ter que comprar o receptor de novo. Uma coisa que eu ganhava até de graça. Que eu ganhei muitos e desmontei todos. Aí eu tive que comprar, a ironia tá nisso. Mas aí vem outra coisa, pessoal. Eu pensei, vou comprar um kit com o transmissor e o receptor de FPV. Aquele transmissorzinho de áudio e vídeo só para drone, FPV, né? Para drones. O que acontece? A Anatel me confisca, me pega o meu transmissor, meu receptor. Lá os Correios receberam o meu pacote, enviou para fiscalização na Anatel e está parado lá minha encomenda. Segundo alguns amigos, eu estou no grupo do nosso amigo aí Casa Grande, tem alguns amigos aí no grupo dele que compraram aqueles kits de LoRa, né? LoRa, você sabe aí que é um dos padrões de comunicação sem fio para telecomando, telemetria, IoT, né? Internet das coisas caseiro. Você pode usar o S32, você pode usar o Zigbee, você pode usar o LoRa, Tuya. Tem uns padrões aí que a gente utiliza para fazer projetos, né? De IoT ou de internet das coisas, ou mesmo para comunicação. Você pode utilizar para fazer rede mesh, como é o caso do próprio LoRa, né? Tem até aquele rádiozinho, parece um BlackBerry, o LilyGo, né? LilyGo LoRa, e usa a tecnologia Mesh Tastic, que é a tecnologia Mesh. LoRa é a sigla, né, para Long Range, ou seja, longas distâncias. Só que eu comprei aí um kit para FPV na faixa de frequência de 1.2 GHz. 1.2 GHz. E segundo, né, o vendedor, tem a potência de 1.5 watts, ou 1.5 watts de potência. Eu não sei se isso é a potência nominal de consumo do aparelho,
ou se é a potência de transmissão do kit FPV. A Anatel achou por bem pegar o meu equipamento e tá lá no site, né, das minhas importações como fiscalizando. Então eu já fui aconselhado pelos amigos aí que eu citei, do grupo do nosso amigo Casa Grande, se por um acaso o equipamento não passar, também fiz uma consulta na inteligência artificial, ela falou que não compensa, porque eles vão oferecer, né, a opção de pagar uma taxa num valor para tentar homologar o produto. Segundo a própria IA, nesse caso, não compensa pagar essa taxa porque você pode ficar sem o equipamento, pode dar indeferido depois de todos os testes de laboratório. E você tem que pagar também os testes de laboratório que eles vão fazer. Então não tem garantia nenhuma, é melhor deixar devolver o produto e pedir o meu dinheiro de volta. Então eu queria ver, né, pessoal, por que eu queria fazer o experimento? Porque, segundo a inteligência artificial, eu fiz uma pesquisa, joguei aí as especificações desse receptor na inteligência artificial e do transmissor de FPV, que está na faixa de 1200, 1.2 GHz. Seria compatível a transmissão porque o sinal é analógico. Então talvez esse receptor conversaria com o kit FPV. Bom, não tem como a gente saber disso agora por enquanto, né? Até eu saber se meu pedido vai ser deferido, indeferido, se eu vou ter que resgatar o meu dinheiro de volta, então não dá para saber. Só aguardando agora. Mas, todavia, porém, no entanto, de todo jeito, eu queria um equipamento, um desses, para me guardar de recordação. Então tá aqui o meu equipamento. Vou colocar ele ali junto com os outros equipamentos que eu tenho de coleção, né? Você sabe aí que eu tenho a coleção de moduladores, de alguns equipamentos aí, né? Aqueles kits de rádio PX, eu ainda tenho aquela coleção. Uma que tem nos meus vídeos aí bem antigos sobre tecnologias legadas. Eu tenho a maioria daqueles equipamentos ainda, quase todos, tirando o que eu perdi durante a minha mudança. Então eu vou manter o meu equipamento. E o vendedor mandou também esse cabinho aqui, né? Geralmente eu até faço esses cabos, cabeamento, muito simples, né? Mas ele mandou de brinde aí. Então vou considerar como um plus. Seria o cabo aí que sai do receptor e vai para a TV, saindo ali do RCA fêmea. Desculpa pessoal, do RG59 fêmea. Então o vendedor me mandou esse kit aí, esse cabinho, né? No mais, pessoal, tá aí, né? Contei mais um pouco da minha história para vocês. O meu equipamento chegou e para testar ele agora e saber se ele é compatível, se a gente consegue utilizar ele aí para sintonizar alguma frequência ou não, só com o equipamento que transmite nesta frequência, coisa que eu não tenho por enquanto. E detalhe, transmissão analógica, né? Como era o padrão de comunicação na banda C analógica, foi o padrão que trabalhou aí no Brasil por vários anos. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço e até os próximos vídeos aí.